pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada nós falávamos do princípio de distinção nos Estados Unidos, momento em que afirmei que não houve uma cláusula na Constituição que restringisse os indivíduos a representarem os seus estados. Vocês lembram disso? Bom, o motivo de não haver essa cláusula era mais um motivo geográfico do que filosófico. Ou seja, não era porque os membros da Convenção da Filadélfia acreditavam que deveria haver possibilidades iguais para todos de candidatarem, mas sim pelo fato dos estados serem tão diferentes que não havia como eles estabelecerem os requisitos que fossem uniformes para estabelecer os limites para selecionar os representantes. Basicamente foi isso. Hoje, dando continuidade na questão do princípio de distinção nos Estados Unidos, nós vamos falar do debate de ratificação que foi levantado após se estabelecer o tamanho da Câmara dos Representantes. Bom, como sempre, antes de começar os nossos estudos, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos estudos. Agora bora estudar! Ratificação fica evidente na principal objeção dos antifederalistas, que afirmavam que a proporção proposta de eleitos para eleitores era muito baixa para permitir uma semelhança correta, tá? Uma representação correta, tá? Os conceitos então de semelhança, fidelidade e a ideia de que a representação deve ser uma imagem real do povo são constantemente repetidos nos escritos e discursos dos federalistas. Logo, o debate da ratificação girou em torno da questão da semelhança entre eleitores e eleitos. Para os antifederalistas, havia uma exigência de que os representantes se parecessem com aqueles que representassem. Enquanto, para os federalistas, eles viam a representação como a atividade independente de um administrador que deve fazer o quê? Os seus próprios julgamentos sobre os interesses do seu eleitorado, tá? E quando ele faz isso, ele então percebe a melhor forma de atendê-los. Pode-se dizer que os antifederalistas eles defendiam uma concepção descritiva de representação. Desse ponto de vista, o objetivo é que a Assembleia, como um povo em miniatura, ele atue como o próprio povo atuaria nas assembleias, tá? Quando, então, os antifederalistas eles falavam de semelhança ou de proximidade, eles se referiam-se principalmente ao sentido social. Eles argumentavam que algumas classes do povo não estariam adequadamente representadas, já que ninguém do seu grupo se sentaria ali naquela assembleia. Acontece que, dada a diversidade da população americana, apenas uma ampla assembleia poderia atender os requisitos para uma representação adequada.
Numa assembleia verdadeiramente representativa, deveria ter ali os fazendeiros, os mercadores, os mecânicos e as várias classes de pessoas, tá? Elas então deveriam ser representadas de acordo com seus respectivos pesos e quantidades. E os representantes, eles devem estar intimamente identificados com os seus desejos, compreender os interesses dessas várias classes da sociedade, ter também um sentimento de zelo adequado para compreender qual seria a melhor ação para aquela classe, tá? Os antifederalistas, eles não exigiam, entretanto, que todas as classes, sem exceção, elas tivessem membros que estivessem nas assembleias. Eles queriam apenas a representação dos principais componentes daquela sociedade. Com destaque para quem? Para as classes médias, tá? Que seriam os proprietários, os artesãos, esses independentes e também aqueles pequenos comerciantes, tá? Algo interessante de se notar é que eles não tinham, porém, dúvidas de que a representação que era aí prevista na Constituição se inclinaria a favor das classes mais prósperas, tá? Esse foi um dos motivos pelos quais eles denunciaram a tendência aristocrática da eleição. Claro que quando os antifederalistas falavam de aristocracia, eles não estavam se referindo à nobreza hereditária, tá certo? O que os antifederalistas eles imaginaram não era privilégios legalmente definidos, mas uma superioridade social devido à riqueza, à posição ou mesmo um talento. Os que gozaram, então, desta superioridade, eles formaram o que descreveram como aristocracia natural, contrapondo nesse sentido o natural ao jurídico ou o institucional, tá? Bem, eu pergunto, o que é a aristocracia natural, né? Vamos entender isso um pouquinho melhor. Bom, cada sociedade é naturalmente dividida em classes. E alguns vão possuir habilidades maiores do que outros. Seja por nascimento, seja por educação, seja por talento ou até por riqueza. Essas características criam diferenças entre os homens. E essas diferenças, elas são visíveis e também influentes. Tanto quanto títulos, né, quanto faixas, quanto medalhas, enfim. Em todas as sociedades, os homens desse tipo, eles terão um maior grau de respeito. E se o governo ele for constituído de forma a admitir poucos ao exercício do poder, o poder, segundo o curso natural das coisas, ele estará nas mãos desses homens que são distintos, que se distinguem dos demais. Logo, apenas as pessoas de maior posição na vida serão escolhidas de alguma forma. Os antifederalistas, eles não eram igualitaristas radicais, que de alguma forma denunciavam as desigualdades sociais, econômicas ou pessoais. Em sua posição, essas desigualdades, elas faziam parte da ordem natural das coisas. Eles também não se opuseram à aristocracia natural, desempenhando um papel político específico, tá? Mas, de alguma forma, eles não queriam que ela monopolizasse o poder. Ou seja, mesmo sem uma cláusula que impunha restrições aos representantes, tá?
Os que eram eleitos eram os distintos, eram os diferentes, tá? Os que a gente está chamando aqui dessa aristocracia natural. Os antifederalistas, eles não desenvolveram uma explicação detalhada, muito menos clara e simples, que pudesse de alguma forma ser usada em debates públicos sobre por que apenas os ricos e proeminentes ou que se destacassem seriam eleitos. Eles argumentaram que quanto maiores os distritos eleitorais, maior a influência dos ricos, tá? Em pequenos quadros, pessoas comuns, segundo eles, até poderiam ser eleitos. Em grandes centros, no entanto, os candidatos aprovados, eles teriam de ser especialmente notáveis e proeminentes. Isso acontece, nos nossos estados grandes. E isso a gente vê, então, até hoje. Os antifederalistas, eles estavam profundamente convencidos de que os representantes, eles não seriam como eleitores, mas eles foram incapazes de explicar em termos simples e enigmáticos a natureza das coisas ou o curso comum dos negócios humanos que levaria a tal resultado. Eles não conseguiam, eles não davam conta de explicar isso, tá? Os federalistas, então, eles replicam os antifederalistas dizendo: quem serão os eleitores dos deputados federais? Não os ricos, mais do que os pobres. Não os educados, mais do que os ignorantes. Não os herdeiros orgulhosos de sobrenomes distintos, em vez dos filhos humildes de fortunas sombrias e desfavoráveis. Os eleitores serão o grande corpo cidadão dos Estados Unidos. Quem será objeto da eleição popular? Todos os cidadãos cujos méritos recomendam a estima e confiança deste país. Nenhuma qualificação por riqueza, nascimento, credo ou profissão que impeça o julgamento ou engane a inclinação do povo é permitida. Diante disso, os antifederalistas não fizeram objeções aos direitos de votos federais e reconheceram que não havia exigências financeiras ou físicas, tá, para representantes na Constituição. Portanto, eles não tinham contra-argumento eficazes contra o princípio de distinção. E aí, o Madison, que é federalista, ele entende que o propósito de qualquer constituição política ou deveria ser, primeiro, obter como governantes os homens de maior sabedoria ou discernimento e também maior virtude, pois eles estariam dispostos a buscar o bem comum na sociedade, ou seja, eles aceitavam um princípio de distinção. E segundo, que temos que tomar as precauções mais eficazes para mantê-los virtuosos. Logo, para ele, a política característica do governo republicano é obter governadores por meio das eleições. Esta forma de governo possui numerosos e diversos meios para prevenir sua degeneração, e o mais eficaz é a alimentação do mandato, bem como manter uma adequada responsabilidade desses representantes. Nessa caracterização desse governo republicano, deve-se notar, então, que não há a menor menção à semelhança entre representantes e representados. Na realidade, os representantes, eles devem ser diferentes de seus constituintes,
porque o governo republicano ele exige, como também outros, que o poder seja confiado àqueles que possuem maior sabedoria e maior virtude. Essa, então, é uma das expressões mais claras desse princípio de distinção do pensamento federalista. Assim, a plena caracterização da forma republicana de eleger governantes é que ela deixa ao povo escolher por eleição os mais sábios e virtuosos, tá? Podemos dizer também que se em um governo republicano os selecionados eles servem ao bem comum e não aos seus próprios desejos, aos seus próprios interesses, isso não se deve a qualquer semelhança com seus eleitores, mas sim ao fato de que eles são responsáveis perante o povo por meio de eleições regulares a pensar sobre qual é o melhor a se fazer para eles. Os antifederalistas, eles acreditavam que para os representantes servirem ao povo, eles deveriam ser como o povo. Agora, então, a divergência entre as duas concepções de representação, elas são evidentes em toda a sua amplitude, né? Os federalistas, eles não questionavam a necessidade de eleições periódicas, mas para eles era apenas uma condição necessária para uma representação genuína, tá? Semelhança e proximidade também eram necessárias na concepção deles. Os federalistas, por outro lado, viam as eleições como uma condição necessária e suficiente para uma boa representação. Bom, o Manin, então, ele apresenta diversos argumentos, sempre fazendo questão de frisar que os antifederalistas, eles defendiam uma semelhança entre eleitos e eleitorados, tá? Por quê? Pois para defender o povo é preciso ser como povo, esse era o argumento. Enquanto os federalistas eles concordavam que os representantes eles não deveriam ser como seus constituintes, que as diferenças fossem em termos de virtude, talento, sabedoria, riqueza, todos eles esperavam e desejavam que os escolhidos eles se destacassem daqueles que os elegeram, tá? Dessa forma, a diversidade geográfica dos estados americanos, que impedia os delegados da Filadélfia de chegar a um acordo sobre a exigência de riquezas para os representantes, levou à invenção de um sistema em que a nomeação da elite representativa era garantida de formas mais flexíveis e também adaptáveis do que através de, como a gente viu, da França e da Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, com a história e as mudanças da estrutura social da nação, diferentes elites conseguiram se suceder no poder sem grandes interrupções. E ocasionalmente, eu tenho que frisar, em raros momentos, os eleitores eles podiam até eleger cidadãos comuns. Agora sim, né, de um modo bem até sucinto, estamos em posição de ver por que o debate constitucional americano lança luz sobre as instituições representativas em geral e não apenas sobre a representação americana, né? Essa maior significação decorre, em primeiro lugar, da posição defendida pelos antifederalistas.
os seus pontos de vista, eles não foram muito estudados. Mas a história das ideias e da teoria política em geral cometeu um erro ao negligenciar essa corrente de pensamento. Por quê? Com a sua até insistência incansável na semelhança e na proximidade, que deve de alguma forma unir representantes e representados, os antifederalistas eles deram uma contribuição verdadeiramente importante para o pensamento político. Os antifederalistas eles expressaram com grande até clareza uma concepção de representação plausível, coerente e também convincente. Por quê? Porque eles aceitavam sem reservas a necessidade de diferenciação funcional entre governantes e governados, mas sustentaram que para o governo representativo ser genuinamente popular, os representantes eles deveriam de alguma forma estar o mais próximo possível dos seus constituintes. Ou seja, eles deveriam viver com eles e compartilhar a sua circunstância. Se essas condições elas fossem atendidas, eles argumentaram, os representantes sentiriam, pensariam e agiriam como as pessoas que eles representavam, tá? Essa visão da representação foi claramente derrotada em 1787. Assim, o debate americano destaca o que o governo representativo não pretendia ser, tá? Desde o início ficou claro que o governo representativo americano ele não se basearia na semelhança e também proximidade entre representantes e representados. O debate de 1787 também, de alguma forma, ilumina por contraste a concepção triunfante de representação. Os representantes eles deveriam ser diferentes daqueles representados e estar de alguma forma acima em talento, como eu disse, virtude e também riqueza. Agora, o governo seria republicano porque o povo elegeria seus representantes e, sobretudo, porque a frequência das eleições o obrigaria a prestar contas ao povo, tá? Mais do que na França ou também na Inglaterra, como a gente viu, onde no século XVIII nenhuma grande força defendia a representação baseada na semelhança ou proximidade social, foi na América que surgiu paradigmaticamente a combinação de um princípio de distinção e de governo popular representativo. Além disso, transcendendo aí o problema constitucional da representação, o ideal de semelhança entre liderança e povo provou ser uma poderosa força mobilizadora no século XIX, por exemplo. Mas o que eu tenho que dizer é que foram os antifederalistas os primeiros a formular essas questões. E aí, vista de uma certa perspectiva, a história do mundo ocidental pode ser considerada como um avanço do princípio da divisão do trabalho. Mas, a cada vez, o princípio foi estendido a organizações que participavam da política. Por exemplo, partidos de massa, sindicatos, associações de cidadãos. O ideal de semelhança e proximidade manifestou-se como uma força atrativa, e aí a gente vê isso acontecendo nesses
espaços. Em qualquer organização com dimensão política, é possível então mobilizar energias substanciais apelando para a ideia de que os líderes eles devem se parecer com os membros, compartilhar aí as suas circunstâncias e de alguma forma estar o mais próximo possível deles, mesmo que as necessidades práticas ditem uma diferenciação de papéis. O poder do ideal de semelhança deriva de sua capacidade de alcançar uma reconciliação quase que perfeita entre a divisão do trabalho e também o princípio democrático da igualdade. Há outro elemento de importância geral no debate americano, tá? Bom, deste lado do Atlântico foi prontamente assumido que a superioridade dos eleitos sobre os eleitores poderia normalmente ser alcançada, mesmo sem qualquer exigência legal. Pelo mero funcionamento do quê? Do método eletivo. Olha isso, né? Demorou quase mais de 100 anos para os europeus virem a perceber essa propriedade das eleições, ou pelo menos reconhecer que as eleições elas garantem esse princípio de distinção dos representantes. É certo que os protagonistas do debate americano consideravam o tamanho dos distritos eleitorais o principal fator na seleção de candidatos de destaque, tá? Mas os antifederalistas, eles perceberam que mesmo em distritos pequenos, os eleitores eles escolhiam espontaneamente as pessoas que eram consideradas de uma forma ou de outra essa aristocracia natural, ou seja, pessoas que eram superiores a eles. No pensamento antifederalista, havia aí uma tensão não resolvida, que os federalistas não deixavam de explorar, né, entre o ideal de semelhança e a adesão ao princípio eletivo. No debate aí da ratificação, no entanto, a posição antifederalista ela não foi simplesmente incoerente, tá? Embora os antifederalistas eles aceitassem certas diferenças entre os representantes e os seus constituintes, eles temiam que em grandes distritos eleitorais a diferença se tornasse muito grande, tá? Eles temiam que certas categorias de cidadãos fossem privadas de qualquer representante próprio e que no final a riqueza se tornasse o único critério de distinção. Em todo caso, então, eles sabiam que o princípio eletivo por si só levaria à seleção do que eles consideravam uma aristocracia. Os federalistas, sem dúvida, compartilhavam dessa crença também, tá? A divergência era de um certo grau, tá? Ambas as partes, elas tinham opiniões diferentes sobre qual era a distância correta entre representantes e representados. Eles também diferiam quanto às características específicas que a aristocracia deveria ter, tá? E era uma aristocracia desejável, tá? Restabelecendo sem referência explícita a ela uma ideia antiga, ambos os partidos acreditaram que a própria eleição tem um efeito aristocrático, tá? Enfim, o que podemos perceber é que o Manon consegue expor, no capítulo 3, que um dos princípios do governo representativo é
o princípio de distinção entre representantes e representados. Ou seja, os eleitos eles devem ser socialmente superiores aos eleitores. O exame aí dos debates, normas e também instituições que organizaram a política representativa na Inglaterra, na França e também, como nós estamos falando, nos Estados Unidos aí no século 17 e 18, permite que o Manon esclareça a relação entre o princípio da distinção e a escolha dos representantes por meio de eleições, né? Evidenciando que o método eleitoral ele teria um efeito basicamente aristocrático. Toda essa argumentação que ele desenvolve, então, no capítulo 3. Bom, pessoal, é isso. Na próxima semana eu trago, então, um pouco do capítulo 4, onde nós vamos desenvolver ainda mais quais são os princípios desse governo representativo. Fique ligado, então. Até mais. Tchau, tchau.